Olá, eu sou Jorge Greenberg e esse é o Futuro da Moda. Hoje nós vamos falar sobre o racismo na moda brasileira. E para falar sobre um assunto tão importante, eu tô aqui com uma das maiores especialistas no tema no Brasil, Carol Barreto, uma artista baiana multidisciplinar que tem reformulado o diálogo entre a estética negra e a moda no Brasil há quase 2 décadas. Ela já exibiu suas coleções em lugares como Black Fashion Week em Paris, nas passarelas de moda em Luanda e Dakar e em galerias de arte nos Estados Unidos e Canadá. Mas enquanto seu trabalho ele concedeu reconhecimento internacional, no Brasil não foi a mesma coisa. Eu ouvi falar sobre a Carol em uma reportagem do site americano Fashionista.com, que falava sobre uma petição do coletivo de entidades negras para que ela fosse a nova diretora de estilo da Vogue Brasil. Hoje a Carol está trabalhando em um projeto de doutorado que discute raça na moda brasileira e ela está aqui comigo para falar sobre a sua carreira e sobre as soluções para o mercado de moda nacional e para a nossa sociedade. Carol, então queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como foi que você chegou nesse lugar, foi parar na imprensa internacional. Então, ao mesmo tempo que é uma surpresa, porque acessando uma rede social eu vi meu nome sendo indicado, os amigos e amigas, parabéns, tem que ser você mesmo. Eu, nossa, o que é que tá acontecendo? Mas me felicita muito, na verdade, ao mesmo tempo que me surpreende, né? Uma indicação para uma estrutura reconhecidamente hegemônica no campo da moda, né? Uma vez que é uma indicação do movimento social, me felicitou no sentido do reconhecimento, né? A gente passou muito tempo tentando entender qual a relação entre moda e ativismo político. Até que ponto discutir moda pode gerar uma contribuição para a desconstrução da desigualdade. Então, o coletivo de entidades negras, que é um braço do movimento negro nacional reconhecidíssimo, né, gerar essa petição e fazer a indicação do meu nome, eu percebo que o meu debate chega aonde eu pretendo chegar. Marca também o reconhecimento de uma trajetória de uma luta coletiva, né? Quando você me faz essa pergunta, como você chega na imprensa internacional? Apenas e somente com a contribuição de muitas outras mulheres negras como eu, né? A gente construiu uma maneira de produzir imagens de moda e produtos que a gente reconhece como produtos de moda no entendimento de que essa mesma linguagem que me encanta sempre me excluiu, que é o que eu tenho estudado hoje na tese de doutorado, a relação entre moda e ativismo feminista e antirracista. Eu fiz um estudo sobre o racismo na moda brasileira e para você entender o sistema de moda brasileiro é só você olhar para o sistema de moda europeu. O sistema de moda brasileiro ele é uma cópia, uma adaptação, vamos dizer assim, de um sistema de moda europeu, especialmente francês, um país onde a maioria é branco, e as modelos surgiram para imitar o comportamento das elites brancas, então eram meninas brancas que elas desfilavam para mulheres brancas em lugares de Paris, mostrando o trabalho dos estilistas, né? E esse modelo veio para o Brasil também, desconsiderando que o Brasil é um país majoritariamente negro, né? Exatamente. E como é a entrada no mercado de moda? Você sente que ele é um mercado predominantemente branco? Você sente que tem oportunidade para negros? Como que você vê isso? É sim um mercado predominantemente branco. Quando a gente fala de branquitude e de negritude, a gente está falando sobre estrutura social, né? Sobre comportamentos, ideias, desejos coletivos que vão permear detalhes da sua sociabilidade, né? A gente não está falando apenas do fenótipo das pessoas, da maneira como elas aparentam, mas qual é a lógica cultural que direciona suas escolhas. E por que eu estou trazendo isso? Ser negro ou branco nesse país incide sobre a sua imagem profissional, sobre a ideia de competência criativa, intelectual que a gente tem, né? A gente cresce numa cultura que basalmente diferencia o trabalho intelectual daquilo que é visto como trabalho braçal. Quem sou eu, designer de moda, artista visual, que crio sem as pessoas que executam? Então eu passo também a questionar o lugar dessas pessoas como de produção intelectual, porque na modelagem, na costura, no bordado, em cada beneficiamento desse têxtil, ou até na produção desse têxtil, eu tenho uma produção pensante. É muito interessante conhecer e entender a sua jornada para encontrar uma identidade de moda e feminina afro-brasileira. Eu, dentro da indústria da moda, onde eu trabalho há 15 anos, sempre fui um homem branco, então eu sempre fui procurar trabalhos como homem branco, sempre tive um posicionamento como homem branco. Então, eu queria entender por que demorou tanto para a indústria começar a pensar nisso, a preencher esses espaços, a tomar essa consciência. É como se eu visse todo mundo branco à minha volta, mas eu não tivesse essa consciência. Acho que foi uma falta de movimentos fortes. Como você vê isso? Diferentemente de outros contextos, né, como estadunidense, sul-africano, a gente tem no Brasil uma exclusão pulverizada, né? A gente vai ter na história dos Estados Unidos uma exclusão em bloco, né? Ou seja, essa exclusão ela está marcada também num contexto de quantitativo populacional de pessoas negras muito menor do que o Brasil. Essa violência mais materializada, né, de maneira nenhuma eu quero diferenciar
associar a dita sutileza do racismo brasileiro à violência física, né? Até porque a gente tem o genocídio da população negra, que é um problema que acopla raça, classe e essas imagens todas que a gente está debatendo aqui, que é complicadíssimo. Mas a gente olha para os outros países como se fosse um exemplo de ativismo, sendo que a gente tem processos históricos, culturais e de opressão que se mantêm iguais hoje desde o período da colonização. Então, o nosso processo de deslocamento como população de uma maneira geral, sem uma pressão, vamos dizer, mais polarizada, a gente pode sentir agora porque a gente tem acesso às redes sociais. Então, nessa pirâmide onde pessoas brancas sempre ocuparam os espaços de poder e de decisão e de edição dessa informação, é como se a maioria das pessoas tivessem impressão de que os movimentos não aconteciam. Eu sinto, Carol, não sei se foi pelo evento em Salvador que gerou esse estopim, ou se vários movimentos simultaneamente já estão se organizando pelo Brasil para trazer uma força negra que ela é imagética, ela é estrutural e ela é pensante para a moda, mas, como você mesma falou, os grandes grupos de moda e os grandes grupos editoriais são liderados por pessoas brancas que são acostumados a tratar a imagem, a estética e o comportamento sempre pensado para o branco, excluindo o negro. E mesmo que a gente esteja tendo um momento de aceleração, em abril de 2019, quase todas as revistas tinham personalidades negras nas capas. No São Paulo Fashion Week, eu fiz uma pesquisa que, da última temporada para essa temporada, o número de modelos não brancos aumentou de 18% para 35% em apenas 6 meses, ou seja, há uma conscientização geral. Mas quais soluções você acha que os grupos que não tinham essa consciência, ou que não haviam pensado nisso, podem tomar imediatamente para efetuar a mudança e criar esses espaços na moda? Pensar nesse imediato também é a gente entender a quantidade de tempo que se decorre desde a colonização, né? Se a gente pensa em 300 anos e o que é rápido nesse tempo, a gente precisa de muito tempo ainda para que as coisas se equiparem. A gente precisa compreender que, para que eu possa me formar, para que eu possa ser doutora, professora de um departamento de estudos feministas numa universidade federal, se a gente imagina numa competição de corrida, para eu chegar no pódio, eu estava muito mais atrás do que qualquer pessoa branca, mesmo porque pobre, porque a gente pensa de uma maneira interseccional, né? Eu não consigo ser apenas mulher, ser apenas pessoa negra, ser apenas nordestina. Esses elementos todos se brincam. Então, nesse campo, né, se eu imagino que para que eu chegue nesse pódio, eu precisei começar muito antes, né? Você fala de 20 anos de uma trajetória e eu tenho 39 anos. O que é que eu estou contextualizando esse todo? Por quê? Eu convivi com modelos que tiveram uma carreira e têm uma carreira internacional enorme e voltavam para fazer um casting no Brasil e ficavam fora, vindo de uma semana de moda de Nova York, vindo de Cape Town, vindo do Líbano. Mas existe já uma comunidade de moda negra preparada, qualificada para o mercado de trabalho? Sem em São dúvida. Paulo, Rio, Salvador? No Brasil inteiro, se a gente pensa numa produção do conceito de alta costura francês, não é só uma opinião do que é ou não alta costura, né? Mas a quantidade de horas de trabalho investidas naquele vestuário. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa peça, né, que fizemos, feita em Richelieu para a coleção Axé, feita em renda de bilro, né? Eu tô assinando agora o figurino de um musical, né, aqui em São Paulo. Então, enquanto eu tô planejando todo o figurino, o grupo de mulheres da Associação de Rendeiras de Salbara estão trabalhando diariamente durante 2 meses para produzir 10 metros de bico de renda. Tem uma informação importante aqui. Você diz que uma das maneiras dos grandes grupos conseguirem fazer uma diferença agora é procurar os trabalhos que são autênticos e negros de pessoas qualificadas, Exatamente. de pessoas experientes e trazerem para dentro do corporativo, dentro de onde está rolando a informação e a moda. Exatamente. Pra gente terminar, eu queria saber se você tá otimista com o futuro, porque aqui de onde eu tô, dessa branquitude que eu estou em São Paulo, não há uma campanha de moda que eu trabalho que não se pense em diversidade de sexo, de raça, em fazer uma história multicultural. E hoje em dia, eu sinto os empresários apavorados, porque um post pode acabar com a reputação de uma empresa. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas eu sinto que a gente tá entrando nesse momento de mistura, que ela vem um pouco forçada, porque agora tem que acontecer, mas que vão ser criadas novas relações. E eu tô otimista com o futuro. Como você se sente em relação a isso? Se colocar no espaço da escuta e do aprendizado é muito importante, né? A partir do momento que você reconhece os privilégios que você tem, né? E de onde você começa, de onde você fala, é o caminho de abrir um diálogo. Eu me coloco muito otimista vendo a nova geração, né? A quantidade e a qualidade dessas marcas que surgem, né? As pessoas e novas iniciativas que eu tenho visto que, né, quando eu comecei, né, eu me sentia super isolada e hoje eu tenho a possibilidade de troca. Eu tenho a possibilidade de entender que aquilo que eu escrevo, aquilo que eu produzo, tem muita gente interessada e como troca no sentido do ganho duplo. Não existe processo de
ensino sem aprendizagem, nenhum contrário. E esse diálogo é super importante. Sigam a Carol nas redes sociais, eu vou colocar todas as informações dela aqui na descrição do vídeo. Ela tem um trabalho fantástico. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Inscrevam-se no canal. Um beijo e até o próximo.